Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar convidando você que ainda não é inscrito no nosso canal. Nós estamos aí na plataforma do YouTube e do TikTok. Você se inscrevendo aí, você ativando a notificação, você é sinalizado quando sair conteúdo novo. E desde já quero agradecer a todos que têm nos ajudado apoiando o nosso canal. Reagindo, comentando. Pessoal, por favor, comentem, dê a opinião de vocês, coloquem nos comentários sugestão de temas para que a gente venha trazer aqui, né? E a todos que têm ajudado a compartilhar esse conteúdo, que tem esse objetivo, alcançar mais pessoas, porque aqui é um momento de aprendizado, para que não fique entre eu e você, para que venha alcançar mais pessoas aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Pessoal, então hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: Saul começou pequeno, terminou grande, ou o contrário? Ali em 1 Samuel do 9:31, escolhido por Deus, ungido para liderar, rejeitado pela desobediência. A queda que não começou na batalha, mas começou quando ele deixou de ser pequeno aos próprios olhos. Isso acontece bastante quando a gente quer ser o Senhor de nós mesmos e não deixar Deus ser o nosso Senhor, né? E nós entendemos que através da história de Saul, ele começou humilde, escondido, atrás da bagagem e tal, mas ele terminou escondido do próprio Deus. A história dele não é sobre um rei que caiu, é sobre como alguém escolhido pode se perder no caminho. E pode. Nós trouxemos aqui sobre a história de Sansão, e era alguém que também tinha promessa, e Deus tinha propósito, e não andou de acordo com aquilo que precisava andar, e acabou tendo o fim. Acabou tendo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, já começando com o primeiro ponto. Deus escolheu Saul, mas Saul não aprendeu a permanecer. Vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21, que diz assim: Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Ele era um benjamita da tribo de Benjamim. E aqui nós vemos humildade, ele se via pequeno, e Deus exalta quem é pequeno. Deus exalta quem é pequeno. E não estamos dizendo uma humildade falsa, uma humildade verdadeira, do coração, simplicidade. Mas existe uma diferença entre ser pequeno diante das pessoas e permanecer pequeno diante de Deus. Diferença muito grande. Lá em 1 Samuel, ainda, capítulo 15, versículo 17, diz assim: E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Então, o problema não foi começar grande, o problema foi deixar de ser pequeno. Tem um ditado que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Segundo ponto: obediência parcial é uma desobediência completa. Obediência parcial é uma desobediência completa. Ali no livro de 1 Samuel ainda, no capítulo 15, vamos voltar um pouco, lá no versículo 9, diz assim: E Saul e o povo pouparam a Agag, e é o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então Saul poupa Agag e o melhor do rebanho. Ele não desobedeceu totalmente, ele obedeceu do jeito dele.
E aqui que está o perigo espiritual. Achar que melhorar a ordem de Deus é melhor que obedecer. Aí nós vamos ali para o 1 Samuel mesmo, no capítulo 15, agora vamos ali no versículo 22. Diz assim: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, no hebraico aqui, a ideia de obedecer, que no original é chamar, é ouvir com intenção de cumprir. Ouvir com intenção de cumprir. Saul ouviu, mas não se submeteu àquilo que ele ouviu. E aí nós podemos fazer a seguinte aplicação: não é sobre fazer muito para Deus, é sobre fazer exatamente o que ele pediu. Ele achou que ele estava fazendo mais para Deus e ignorou o que era para ter feito, o que Deus pediu para ele fazer. Terceiro ponto: Saul trocou a presença pela aparência. Saul começou buscando direção de Deus, mas no final, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. E o que ele faz? O que ele faz? Ele faz? Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então, ele vai até uma médium de Endor. É o que ele fez. O Senhor não viu ele, queria uma forma. Queria, sabe, o jeitinho brasileiro de fazer alguma coisa. Só que no jeitinho brasileiro não dá certo com Deus. Tá. Então, vamos pensar aqui. Um homem que foi ungido agora busca a resposta onde Deus proibiu. Quando a presença de Deus se torna silêncio, muitos preferem qualquer voz ao invés de arrependimento. Nós podemos fazer uma seguinte aplicação: o silêncio de Deus não é abandono imediato. Muitas das vezes é consequência de um coração endurecido. É um dizer que diz que até no silêncio Deus está trabalhando. Quarto ponto: inveja foi o veneno final. Vamos ali para 1 Samuel, novamente, capítulo 18, versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta de não só o reino? Veja como conta de Saul sobre Davi. Saul se indignou. E a canção dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Ele perdeu o reino antes de perder a coroa. E a inveja fez Saul lutar contra quem Deus havia escolhido. E aqui tem algo bem profundo. Saul passou mais tempo perseguindo Davi do que guerreando contra filisteus. Dessa forma, nessa ótica, fazendo uma aplicação, quando você começa a lutar contra pessoas, em vez de lutar contra os seus próprios erros, a queda já começou. Vou repetir. Quando você começa a lutar contra pessoas, em vez de lutar contra seus próprios erros, a queda já começou. Porque se Saul tivesse lutado contra os próprios erros dele, o cenário ia ter sido diferente. Mas a inveja o dominou, né? Quinto ponto: o fim de Saul, morte sem direção. Vamos aqui mesmo.
Ali em 1 Samuel, no capítulo 31, aqui. Opa. Capítulo 31. Aqui, já pronto. Saul, ele morre em batalha, ferido, desesperado e sem palavra profética, sem direção. O homem que começou ungido termina sem resposta. Mas aqui está algo que mexe conosco. Mexe, não tem como não. Deus não rejeitou Saul no começo. Saul foi se afastando passo a passo. Ninguém cai de uma vez. A queda é construída em pequenas falhas. E nessa parte, pessoal, nós podemos fazer um paralelo com a história de Sansão. Porque foi aos poucos. Aos pouquinhos. A queda não é de uma hora para outra, não. Vai aos poucos. Aí o que nós aprendemos com Saul? Baseado nisso. Porque aqui nós disse, vamos ver, vamos lá. Ó. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboá. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas e a Abinadab, e a Malquisua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, ele queria que o pajem de armas dele matasse ele, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou contra ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E aí o que nós aprendemos com Saul? Começar bem não garante terminar bem. Humildade precisa ser mantida, não é porque tem um poder a mais que... Obediência não é parcial, porque uma obediência parcial é uma desobediência por completa. Inveja destrói o que Deus construiu. E que Deus fala, mas também silencia quando o coração endurece. E aí nós chegamos aqui à conclusão. Saul nos ensina que o maior perigo não é perder a posição, é perder a sensibilidade à voz de Deus. Davi pecou mais gravemente em alguns momentos. Na realidade, se for fazer um paralelo aqui, né? Davi pecou gravemente mais em alguns momentos. Mas a diferença de Davi é que Davi se quebrantava. O coração dele nunca quis dar desculpa, porque ele sabia o Deus que ele servia. E por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Davi tinha um coração que agradava a Deus. Enquanto Davi se quebrantava, Saul se justificava. E aí que está a pergunta que fica para todos nós. Nós estamos nos defendendo ou estamos nos arrependendo? Fica a pergunta aí para a resposta dos nossos corações, né? Estamos nos defendendo ou estamos nos arrependendo? Estamos justificando ou estamos quebrantando nosso coração? Eu creio que o propósito de Deus para a vida de Saul era outro. Mas como Deus não se prende no nosso tempo, Ele é além do tempo, já estava ciente das escolhas que Saul iria fazer.
Então nós vemos uma pessoa que começou bem e terminou mal. Começou pequeno na humildade e grande como pessoa. Como que ele terminou? Achando grande como pessoa. Achando grande como pessoa. E pequeno em humildade. Humildade dele. Então, pessoal, que viemos a refletir através disso, dessa história de Saul, para que a gente não saia daquilo que Deus tem planejado para nós. A humildade sempre vem a prevalecer dos nossos corações, que nós venhamos a ser governados por Deus, não pelo nosso eu. E aí ocorre o fim. Eu acredito que essa palavra falou com você, porque falou comigo bastante, para a gente não se exaltar. Humildade, simplicidade. Não é uma humildade ou simplicidade aos olhos das pessoas, é uma humildade e simplicidade verdadeira, daqui de dentro, que Deus vê. É isso que faz a diferença. Tá bom? Pessoal, comentários, comentem aí, coloquem aí a opinião de vocês, o que vocês acham, concordam, não concordam, e também sugestão de temas que a gente venha trazer aqui no nosso canal para que venhamos aprender junto, tá bom? É como eu sempre digo, pessoal, no final de cada vídeo, vamos buscar discernimento e entendimento para ser aprovado por Deus, para que Deus olhe para nós e faça assim, ó. Não estou falando que nós vamos ser perfeitos, mas o segredo de errar é o arrependimento. Arrepender do que querer justificar o erro. Então que venhamos a se arrepender das consequências do erro e não querer justificar o injustificável. Justificar para quem? Para o homem? Deus sabe do que você está falando, do que eu estou falando. Vai querer justificar para Deus? Não. Vamos abrir o nosso coração para Deus. E você que está vendo esse vídeo, abra o seu coração para Jesus. Abra esse coração para Jesus. Deixa Jesus governar a sua vida. É só Ele. Pessoal, não tem trelelê. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus. É só através de Jesus que chegaremos ao Pai. Não tem caminho alternativo. Não existe. Diga hoje, quem sabe hoje para Deus. Diga para Jesus: Jesus, governa a minha vida. Meu coração, governa meu coração. Quero ser melhor. Não melhor do que as pessoas, mas melhor para estar ali para o que precisar. Coração grato, quebrantado, igual de Davi. Não um coração cheio de inveja, que era o coração de Saul. Bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus e aguardo vocês, pessoal, no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.